Bom dia, pessoal que está chegando agora. Vamos à aula da tarde. Estão me ouvindo? Pode falar que o som está aberto. O pessoal está chegando. Alô? Nós vamos falar então sobre aplicações dos movimentos, módulo 6, apostila 1. O pessoal que está chegando aí, um bom dia para vocês. Acostumado a falar boa tarde, mas vamos dar um bom dia, né? O pessoal é da tarde, mas está fazendo aula. Né? Olha aí, Eduardo Nascimento aí, já estou vendo você. Raíssa Jardim já chegou. Isso aí, gente. Vamos para a nossa aula. Nós temos mais ou menos uns 30, 40 minutos de aula. Então, o tempo é curto para a gente passar esse módulo, mas espero que vocês consigam entender. No final da aula, nós teremos aí a oportunidade de tirar algumas dúvidas. Você pode ir mandando aí a sua dúvida ao longo da apresentação. Você vai mandando a dúvida no chat. E no final da aula eu vou ler as mensagens e tirar as dúvidas, ok? Essa aula está sendo gravada. Você terá a oportunidade de acessá-la no e-class, lá na plataforma digital que nós estamos usando. E também pode pegar no meu canal, tá? Senhor Paciência, lá você pode pegar essa aula. E você também terá acesso a esse PowerPoint, que também será colocado no e-class. Lá no e-class já tem uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre queda livre e também terá esse slide e o vídeo, ok? Nós vamos começar então a aula e depois a gente, no final, vamos fazer mais uma interação com vocês, ok? Vamos para a aula então. Aplicação dos movimentos. Então, nós já vimos dois tipos de movimento. Nós vimos o movimento uniforme, nós vimos o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a diferença deles? No movimento uniforme não tem aceleração e o movimento retilíneo uniformemente variado apresenta uma aceleração. Esses movimentos estão presentes em vários objetos, num carro que se movimenta, numa escada rolante, num elevador, mas também tem um tipo de movimento que ocorre em uma direção específica, no caso, na vertical. Esse movimento que ocorre na vertical, a gente dá o nome de queda livre ou de lançamento vertical. E é isso que a gente vai estudar nesse momento. Então, queda livre e lançamento vertical são dois tipos de movimento que ocorrem na vertical e que representam movimento retilíneo uniformemente variado. Na primeira foto aqui nós temos os paraquedistas que estão ali saltando de paraquedas, ainda não abriram o paraquedas, então eles estão em queda praticamente livre, porque a resistência do ar a essa altura é baixíssima e mesmo a resistência do ar você pode ver aqui, ela faz pouquíssima diferença, então aqui tem uma bolinha com uma massa um pouquinho maior e uma bolinha com uma massa um pouquinho menor. Vocês reparem que a diferença é maior na queda quando elas estão imersas em óleo e a diferença é um pouco menor imersa em água, e quando elas estão caindo livres no ar, vocês percebem que a diferença é mínima. Então, a queda livre é quando a gente despreza totalmente a resistência do ar. Desprezando a resistência do ar, corpos de massas diferentes cairão ao mesmo tempo. Você que está chegando agora, nós já começamos a aula, estamos falando do módulo 6, apostila 1, aplicações do movimento. Estamos falando de queda livre e lançamento vertical. Bem, já no lançamento vertical, há a necessidade de uma velocidade inicial diferente de zero. Então, o foguete só consegue subir, vencer a gravidade, se ele tiver um impulso, uma velocidade inicial diferente de zero. Se ele não tiver essa velocidade inicial diferente de zero, ele não consegue subir. Então, queda livre, velocidade inicial é zero, porque você deixa o objeto cair, ele só cai. Lançamento vertical, você precisa dar um impulso, uma velocidade para ele subir, senão ele não consegue subir. Mas o lançamento vertical pode ser para cima ou para baixo. Se você jogar uma bolinha para cima, vertical para cima. Se jogar para baixo, é um lançamento vertical para baixo, ok? Vamos entender um pouco melhor cada um deles. Queda livre. A queda livre nada mais é, como eu já disse, de um movimento retilíneo uniformemente variado e ele ocorre na direção vertical.
Então, ele está caindo. Se ele está caindo, a velocidade inicial dele é zero. Ele está livre da resistência do ar, por isso nós falamos que é uma queda livre. Livre de quê? Livre da resistência do ar. Então, dois corpos de massas diferentes caindo da mesma altura, eles vão chegar ao mesmo tempo no solo. Então, na queda livre, o tempo de queda depende única e exclusivamente da altura. Se eu soltar dois objetos da mesma altura, eles chegarão ao mesmo tempo no solo. Isso na queda livre, onde a gente despreza a resistência do ar. Então, desprezando a resistência do ar, corpos de massas diferentes caindo da mesma altura chegam ao mesmo tempo no solo. Os corpos abandonados da mesma altura terão o mesmo tempo de queda. O movimento será sempre acelerado, porque a gravidade está puxando o objeto para baixo. Nós vimos isso em sala e vocês vão lembrar que quando há força, há aceleração. Então, a gravidade é uma força e ela imprime uma aceleração, chamada de aceleração da gravidade. O que vai mudar nas fórmulas? As fórmulas, aonde aparece aceleração nas formas de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente passa a substituir pela aceleração da gravidade. Então, a gente troca a aceleração, que é o azinho, pelo g, que é a gravidade. Essa é a mudança nas fórmulas. Tá? E a velocidade inicial do corpo no tempo igual a zero, ou seja, a velocidade inicial, tempo igual a zero, inicial, você vai ter que a velocidade vai ser nula. Então, na queda livre, eu deixo o corpo cair. Então, na queda livre, a velocidade inicial é zero. Zero porque o corpo sai da sua mão em repouso e vai ganhando velocidade à medida que cai. Bem, as fórmulas, então, como eu disse, sofrem algumas alterações. A velocidade inicial, que antigamente nós usávamos no movimento retilíneo uniformemente variado, passa a ser zero na queda livre, então ela não vai aparecer na fórmula. Zero somado a qualquer coisa não faz diferença. Então, zero é um elemento neutro nessa equação aí. Então, você vai ter no lugar do A o G, que é a gravidade, e a fórmula que ela vovô-ateu, VVOT, passa a ser vegetal, que é vegetal, VGT, onde G é a gravidade, T é o tempo e V é a velocidade. Tá? A gente vai usar essa fórmula na queda livre. Mas, professor, eu não posso usar essa fórmula? Pode usar, pode continuar usando as formas de movimento variado, desde que você lembre que a aceleração é o mesmo que a gravidade e que na queda livre a velocidade inicial é igual a zero. Então, você pode continuar usando a fórmula normalmente. Mas, aqui, veja como essa daqui vale a pena você trocar, porque olha o tamanho dessa fórmula. Nós temos S igual a S0, V0T mais AT quadrado sobre 2. É até difícil de falar. Mas o S0 é a posição inicial, o V0 é a velocidade inicial, o T é o tempo, a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Como? A gente pode considerar a posição inicial como zero. Então, a gente vai ter S igual a gt quadrado sobre 2. Ou eu posso simplesmente passar esse zero para cá e considerar o S como sendo um ΔS, a distância percorrida. E o V0 é zero, porque na queda livre a velocidade inicial é zero. Vai ficar, então, no lugar do A, o G, nós temos a fórmula de queda livre, que é S igual a GT ao quadrado sobre 2. Para que serve essa fórmula? Para calcular a altura de queda. Eu posso colocar no lugar do S ou do ΔS o H. O H vai representar a altura. Mas a altura não começa com A, professor? Sabe que é o inglês, aquelas coisas todas. A sigla em inglês, a gente vai colocar o H na frente, ok? Então, G, T ao quadrado sobre 2. O G é gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2, tá ok? A fórmula do Torricelli, ou do Torricelli, como queiram, é V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS, só para relembrar. Nesse caso aqui, nós temos a mudança na velocidade inicial, que ela é zero, então não vai aparecer. O A vira G, então a aceleração vira gravidade, que a gravidade vai fazer o papel da aceleração. E o ΔS, a gente pode deixar ΔS e chamar ele também de H, que o ΔS vai ser a distância percorrida na vertical. A distância percorrida na vertical é o mesmo que a altura de queda do objeto, ok? Então, nós ficamos com V ao quadrado igual a 2GH. Essas são as formas de queda livre. Bem, aqui um visual para a gente entender um pouco mais a diferença entre os dois, entre queda livre e lançamento vertical. Qual é a diferença entre eles?
Bem, todos os corpos soltos no mesmo local, livres da resistência do ar, caem com a mesma aceleração, quaisquer que sejam suas massas. Então, não depende da massa, depende da altura de queda. Então, veja que aqui nós estamos usando a altura como referência. Essa aceleração é denominada gravidade. Então, nós vimos que a gravidade vai fazer o papel da nossa aceleração, que nós usávamos nas formas de movimento uniformemente variado. Aqui nós temos um corpo de massa mzinho, massa menor, e massa mzão, massa maior. Um corpo de massa menor e um corpo de massa maior, caindo numa região onde a gravidade é igual e onde a resistência do ar é desprezada, eles chegarão ao mesmo tempo no solo. Perceba que na queda livre a velocidade inicial é zero e ele vai caindo e aumentando a velocidade até chegar no solo. Então está indo para o sentido positivo, a velocidade é positiva, a gravidade é positiva. Esse movimento é um movimento acelerado. Tanto a velocidade como a aceleração têm ali sentidos iguais, o movimento é acelerado. Bem, aqui é um exemplo de um lançamento vertical para cima. Perceba que para a bolinha sair daqui e chegar lá em cima, ela precisa de uma velocidade inicial diferente de zero. Se a velocidade inicial tem que ser diferente de zero, por quê? Porque se você não der um impulso, ela não sobe. Então, você precisa dar um impulso para que ela consiga subir. Esse impulso inicial vai gerar uma velocidade inicial diferente de zero e vai fazer com que essa bolinha consiga subir. Mas ela não vai subir para sempre, porque a gravidade está contra ela. Então, como uma gravidade não está favorável, ela não vai subir tranquilo. Ela vai ter uma resistência, ela vai ter uma força contrária. Então, essa força contrária vai fazer a velocidade diminuir, 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 até chegar a zero. Quando ela chega com velocidade zero aqui, eu falo que ela chegou na altura máxima. Por quê? Porque ela parou de subir. Se ela parou de subir, ela chegou no ponto mais alto que ela poderia chegar, ok? Então, lembrando, quando ele chegar na altura máxima, significa que a velocidade final é zero. Todo lançamento vertical para cima precisa de uma velocidade inicial diferente de zero. Professor, mas se for lançado para baixo, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero, porque se for zero, é queda livre. Para ser lançamento para baixo, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. E aí você vai ter um lançamento, ok? Vamos então ver um pouco mais sobre isso nesse visual aqui que preparei. Eu mesmo que montei, estou ficando fera na tecnologia, tá vendo? Aqui, ó, a bolinha está caindo, e o que está acontecendo aqui? Velocidade, gravidade estão favoráveis. Então, a velocidade 2 é maior que a velocidade 1. A gravidade está aumentando a velocidade à medida que ela está caindo. Então, ela saiu com velocidade zero, foi aumentando, 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 e vai chegar no solo com uma velocidade diferente de zero e maior que a velocidade inicial, ok? Então, a velocidade aqui aumenta. Nesse caso aqui é um caso de um lançamento vertical para cima. Então a bolinha vai subir, vai subir, vai subir, e quando ela chegar no ponto mais alto, a velocidade é zero. Então ele chegou no ponto de altura máxima. Nesse ponto de altura máxima, velocidade zero. Ué, o que aconteceu? Por que a velocidade diminuiu? Porque a gravidade está contrária à velocidade. Perceba a setinha dos vetores, tá? Então a gente vai ter matéria de vetores no próximo bimestre para entender um pouco melhor isso. Mas aqui já dá para você entender. Vetores opostos, forças opostas, grandezas vetoriais opostas, uma tende a diminuir a outra, então a velocidade diminui. Então, sempre que você tiver esse caso, a velocidade 2, que é a velocidade mais aqui em cima, é menor que a velocidade 1, que foi a velocidade inicial de lançamento, ok? Então, ele sai com maior velocidade e vai diminuindo até parar, tá? Então, ele chega lá em cima com uma velocidade maior. A gravidade sempre aponta para baixo, viu, Giovana Camilo? A gravidade sempre vai apontar para baixo. Por quê? Porque ela aponta para o centro da Terra. Ela nunca vai mudar de sentido, tá bom? Então, nós temos aqui, então, se houver mudança no valor da velocidade, existe aceleração da gravidade atuando. Então, a gravidade, quando está favorável, aumenta. A gravidade, quando está contrário, diminui. Então, a gravidade sempre vai ter esse sentido para baixo, apontando para o centro da Terra. Então, aí ela vai apontar para o centro da Terra sempre, ok? Então, vamos lá ao lançamento vertical. Lançamento vertical
O que é o lançamento vertical? É um movimento retilíneo, uniformemente variado, que ocorre na direção vertical, também livre da resistência do ar. Ué, mas é igual a queda livre? Não, porque o lançamento vertical, ele tem uma direção, mas ele pode ter dois sentidos. O lançamento vertical precisa ter uma velocidade inicial diferente de zero. Isso é a diferença entre queda livre e lançamento vertical. Ambos acontecem na vertical, mas o lançamento tem dois sentidos, enquanto que a queda livre tem um só. Se o objeto for a favor da gravidade, ele ficará negativo? Não, Arthur. Se o objeto está caindo a favor da gravidade, ele está favorável, está tranquilo, está favorável, a velocidade vai aumentar. Então, a velocidade é positiva e a gravidade também é positiva. Mas esse positivo e negativo significa que eles têm o mesmo sentido ou sentido contrário, ok? Então, se tiver mesmo sentido, vai aumentar a velocidade. Se tiver sentido contrário, vai diminuir a velocidade. Então, a gravidade sempre aponta para baixo. Então, qualquer corpo que é lançado para baixo, que você deixa cair, aumenta a velocidade. Qualquer corpo que você joga para cima, ele tende a diminuir, ok, Arthur? Então, continuando aqui, no lançamento vertical, o tempo de subida depende da altura e da velocidade de lançamento. Veja que na queda livre dependia só da altura. No lançamento depende da altura e da velocidade de lançamento. Se eu jogar um corpo com mais velocidade, ele vai subir mais, vai ter mais altura, automaticamente ele vai levar mais tempo subindo. E se você tiver uma velocidade de lançamento menor, ele vai subir menos, vai gastar menos tempo subindo. Então, o tempo de subida ou de descida vai depender com que velocidade você lançou o corpo e de que altura ele foi lançado, ok? Corpos lançados da mesma altura e com a mesma velocidade terão o mesmo tempo de subida ou de descida. Se for lançado para baixo, o mesmo tempo de descida, lançado para cima, o mesmo tempo de subida. O movimento vai ser acelerado quando ele é lançado para baixo, porque gravidade e velocidade estão favoráveis, mesmo sentido, e o movimento vai ser desacelerado quando ele é lançado para cima, porque a gravidade está contra o movimento do corpo, por isso desacelera, fica negativo ou fica desacelerado, no caso a gravidade vai agir negativamente. A aceleração que aparece nas formas de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai passar a trocar pela gravidade. E a velocidade inicial no lançamento deve ser sempre diferente de zero, porque se a velocidade inicial não for diferente de zero, ou a gente vai cair na queda livre, ou o corpo vai ficar em repouso, ele não vai conseguir subir. No caso, se a velocidade aqui é zero, ele não consegue subir. Se a velocidade inicial é zero, é uma queda livre, não é lançamento, ok? Bem, estamos partindo quase para o final da aula já. Aqui a gente vai para as formas de lançamento e depois alguns exercícios. E aí eu vou deixar vocês tirarem algumas dúvidas a mais que tiverem. Bem, as formas de movimento de lançamento vertical, no caso, movimento uniformemente variado é VVOT, que é do vovô ateu, e aqui nós vamos ter um lançamento vertical. O que muda? Precisa ter velocidade inicial, precisa, porque sem velocidade inicial ele não sobe, ou ele não desce com lançamento, ele vai descer com queda livre. Então, a velocidade inicial aqui não pode ser zero. O A passa a ser o G e o sinal pode ser positivo ou negativo. Por que positivo ou negativo? Positivo quando ele é lançado para baixo, então ele está favorável à gravidade. Negativo quando ele é lançado para cima, que aí a gravidade vai estar contra a velocidade, ok? Então, gravidade no sentido contrário, a gente coloca o sinal de menos. Gravidade no sentido favorável, colocamos o sinal de mais. Aqui as outras formas também, a única mudança é a gravidade e o sinal, para cima ou para baixo. Aqui a gravidade e o sinal, para cima ou para baixo, ok? Vamos então aqui a um exercício para a gente entender as formas. Queda livre, exercícios. Vamos lá então? O primeiro exercício, um objeto cai do alto de um edifício, gastando 7 segundos na queda. Calcular com que velocidade atinge o solo. Então, com que velocidade esse objeto vai atingir o solo? Perceba que nós temos aqui o tempo em segundos, nós temos a gravidade em metros por segundo ao quadrado
e nós vamos então calcular essa velocidade. Para isso, nós vamos usar a forma do vegetal. VGT. V de velocidade, G de gravidade e T de tempo. A gravidade é 10, o tempo é 7 segundos e nós temos uma velocidade de 70 metros por segundo. Ah, professor, você não vai colocar assim na prova. Bem, a gente nem sabe quando terá a prova, né? Mas eu colocaria assim. É uma questão que dá para pôr na prova, ok? Segunda questão. De uma ponte deixa-se cair uma pedra que demora 2 segundos para chegar à superfície da água. Sendo a aceleração local da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura da ponte. Ele quer saber de que altura o objeto está caindo. Então, nós temos segundos, que é o tempo, gravidade e queremos saber a altura. Nesse caso, a gente pode achar com essa fórmula, que é a fórmula do H aqui, lembra que é a forma do sorvetão que virou essa fórmula aqui, ok? Então, H é altura, G, gravidade, T é tempo ao quadrado, divide por 2. Então, gravidade 10, 2 ao quadrado é 4, então 4 vezes 10, 40, 40 dividido por 2, 20. Então, após 2 segundos de queda, ele vai ter caído de uma altura de 20 metros. Essa é a altura que ele caiu, ok? Então, vão anotando aí suas dúvidas, eu vou mandando aqui, que a gente vai tirando as dúvidas. Esse é o último exercício dessa aula e vamos falar sobre lançamento vertical. Mas perceba que ele tem 5 itens, então a gente vai falar um por um, com bastante calma, para que vocês consigam entender como fazer. Um móvel é tirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 72 km por hora. Determine a função horária dos movimentos, o tempo de subida, a altura máxima atingida em 3 segundos, a altura e o sentido do movimento, se ele está subindo, se ele está descendo, e o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Então, ele quer saber o instante, tempo e a velocidade quando ele atingir o solo, ok? Vamos fazer esse exercício passo a passo para vocês entenderem. Resolução. Primeiro a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, a gente divide pelo 3,6. Segundo, vamos anotar as informações que estão no enunciado, seja ela direta ou indireta. O que é uma informação direta? A velocidade, ela aparece no enunciado. Ela é uma informação direta. A gente só transformou ela para metros por segundo, mas ela já estava no enunciado. Ela está lá e a gente sabe, se viu esse número no enunciado, é informação direta. Então, a partir do solo, isso aqui está no enunciado, mas isso não está. Isso é informação indireta. Quando ele parte do solo, significa que a posição inicial dele vai ser considerada zero. Ele já estava no chão, então ele vai ganhar altura. Então ele sai da posição inicial zero e vai ganhando altura. Isso aqui é a velocidade inicial, que a gente já tem, para cima. Então, se ele vai para cima, lembra que é para cima, está contrário à gravidade. Perceba que a gravidade foi dada no enunciado, mas o sinal de menos quem coloca é você, porque quando é para cima é menos, quando é para baixo é mais, ok? O ponto de altura máxima. No ponto de altura máxima, a velocidade final é zero. Essa informação também é indireta. Se ele foi jogado para cima, vai chegar uma hora que ele vai chegar na altura máxima. Se ele chegou na altura máxima, significa que a velocidade final dele passou a ser zero. Ele parou de subir. E agora a gente vai resolver, que já está aqui aparecendo, né? Esqueci de ocultar, mas... Então, o que a gente vai fazer? Montar a função horária. Veja que está no plural, as funções horárias. Como está no plural, significa que é mais que uma. Essa é a primeira função horária, que é a função da velocidade. Então, perceba que o V continua, o V0 é a velocidade inicial, o G vai ser menos porque está sendo para cima, então vai ficar menos 10, e o T continua. Toda função tem duas letras, V em função de T. Função horária porque envolve tempo. Tudo que envolve tempo a gente coloca como função horária ou equação horária. Bem, a segunda equação, como ele diz que são as equações, temos mais que uma. Então, a segunda equação é S igual a V0t mais ou menos gt ao quadrado
sobre 2. E aí a gente vai fazer o quê? Como ele partiu do solo, partindo do solo, a posição inicial é 0. Como ele foi lançado para cima, ele saiu com a velocidade inicial igual a 20. Como é para cima, a gravidade é negativa, menos 10. E aí a gente tem a função horária. Se quiser dar uma arrumadinha, S igual a 20t menos 5t ao quadrado. Por que que ficou 5? Porque eu dividi o 10 por 2. 10 dividido por 2, 5. Outra pergunta que ele faz é o tempo de subida. Lembra, tempo de subida. Se ele está subindo, ele vai subir, subir, subir e vai chegar uma hora que ele vai parar. Se ele vai parar de subir, significa que a velocidade final vai ser 0. Então, V é igual a 20 menos 10t. O 0, porque ele vai chegar na velocidade final igual a 0. Velocidade inicial igual a 20. 10 é a gravidade e aqui o t de tempo. Então, passando esses menos 10t para cá, nós temos 10t igual a 20. Então, 10t igual a 20, eu vou passar o t dividindo, vai ficar 20 por 10, que é igual a 2 segundos, ok? Esse é o tempo que ele leva para subir e chegar ao ponto mais alto. A altura máxima atingida. A altura máxima atingida é quando ele chega no ponto mais alto. Então, lembra que S pode ser a altura ou a distância que ele percorreu na vertical. Então, vai ficar S igual a 20t menos 5t ao quadrado, que foi a segunda função horária que nós encontramos. Substituindo o tempo por 2. Mas por que por 2? Lembra que a gente viu que o tempo de subida ou de descida é de 2 segundos. Então, se o tempo é de 2 segundos, nós temos aqui. Onde está o Henrique? O Henrique levantou a mão. Cadê você, Henrique? Pode fazer pelo chat a pergunta, Henrique. Nosso tempo está correndo, eu tenho que passar aqui. Depois a gente já responde sua pergunta. Escreva no chat que a gente responde. Então, 10 segundos. 2 segundos é o tempo de subida, lembra disso? Então, aqui, ó, a gente vai colocar o 2 segundos por causa disso. 2 segundos por causa do tempo de subida, que nós vimos que demora 2 segundos. 20 vezes 2, 40. 5 vezes 4, 20. 40 menos 20 igual a 20 metros. Em 3 segundos, a altura e o sentido do movimento. Você vai pegar a função, vai substituir o t por 3 segundos, vai fazer a conta. 20 vezes 3, 60. 5 vezes 9, porque 9, 3 ao quadrado é 9, então 5 vezes 9, 45. 60 menos 45, 15. Então, após 3 segundos, ele vai estar na altura de 15 metros. Mas e o sentido? Repare, se ele leva 2 segundos para subir, 3 segundos ele já subiu e já começou a descer. Então, ele estará na posição de 15 metros do solo, no sentido para baixo, porque ele já subiu até o máximo e já caiu pelo menos 5 metros. Então, ele está a 15 metros do solo, descendo para baixo. E o último aqui, que aí a gente encerra, é a parte da apresentação, o instante e a velocidade com que o móvel atinge o solo. Bem, é importante você saber que o módulo da velocidade de lançamento será igual ao módulo da velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento. Então, se ele sai do solo com 20, que foi o que a gente viu, ele vai subir, quando ele voltar de novo para o solo, ele vai estar com menos 20, porque ele está retornando. Então, ele sai com 20, volta com menos 20, ao mesmo ponto. Então, aí a velocidade inicial dele era 20, a velocidade final será menos 20. É a mesma velocidade, só com sinal de negativo, porque ele está voltando, então é retrógrado. Tá? Então, aqui foi progressivo, aqui retrógrado. Então, aí para calcular o instante, a gente vai usar a função horária da velocidade, vai colocar o menos 20 no lugar do V, final, 20 é o inicial e resolve. Então, passa o 20 para cá, 20 mais 20. Então, vai ficar 10t igual a 40, 40 dividido por 10 igual a 4 segundos. E, como a gente viu, o tempo de subida
era 2 segundos. E como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, eu também poderia ter feito 2 mais 2 igual a 4. Não precisaria fazer essa conta, porque eu sei que ele sobe, gasta 2 segundos, ele desce, vai gastar 2 segundos. Então, 2 subindo, 2 descendo, ele gasta um total de 4 segundos, ok? É isso aí. Essa aula estará no eClass, disponível para vocês, tá ok? As dúvidas e perguntas pode ser feita agora. O rapaz está ali ouvindo o sonzinho do funk. Alguém gostaria de falar alguma coisa, mandar alguma pergunta? Esse é o momento. No chat. Se o objeto for ok, já foi a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Não. Nenhuma pergunta. Estou esperando pelo chat, se vocês tiverem uma pergunta. Ok, pessoal.